aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo e irmão Augusto Neto. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize. Estamos aqui para falar sobre as notícias principais que aconteceram no mês de agosto. As principais notícias no Brasil e no mundo. Tem eleição, tem conflito lá fora, tem polêmica com redes sociais. Tem um monte de coisa importante para a gente tratar nesse episódio de hoje, mas não antes dos recadinhos do Tio Alu. E como eu sempre digo, para o que você está fazendo agora, já deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha. Ao final do episódio, deixa um comentário se você curtiu, se você não gostou, suas impressões, sugestões de novos episódios. É muito importante que você reaja a esses conteúdos para que a gente continue produzindo todos os meses, todos os dias, que a gente sabe que vocês gostam tanto. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, você encontra o Atualize Podcast aqui pelo YouTube, no Instagram, no TikTok, em áudio no Spotify, é só colocar @atualize que você acha a gente em todos os lugares. Valeu? É isso. É isso. Vamos? Destaques iniciais então, né? Cara, meu destaque inicial, começando com uma coisa que não é leve, né? Às vezes a gente fala de umas coisas leves, às vezes a gente fala de umas coisas mais sérias. Mas dessa vez é o voo da Volpass, né? Lá de 9 de agosto, então pegou nesse recorte desse mês, onde a gente teve lá um acidente que vitimou 62 pessoas nesse voo sobre o interior do estado de São Paulo, né? E assim, embora tenha sido um acidente muito triste e tal, e essa seja de fato a principal notícia, tem algumas coisas curiosas, né, que eu queria colocar. Primeiro é que pouca gente que assiste o Atualize deve saber, mas eu e você temos uma história com o maior acidente aéreo da história do Brasil, que foi aquele voo da TAM em Guarulhos em 2007. Assim, a gente pegou esse trecho para voltar de Porto Alegre de um congresso que a gente foi naquela semana. E se a data tivesse sido diferente, a gente poderia estar no voo que pousou, o motor reverso não funcionou, ele atravessou a pista, né? E atingiu o galpão da própria TAM e morreram mais de 200 pessoas. Então, primeiro registro. Toda vez que tem um acidente aéreo, eu fico pensando assim nesses livramentos, essas coisas assim aparecem. Você sabe que esse foi o meu primeiro voo da vida, né? Eu nunca tinha pegado um avião até aquela data. Uhum. Uma outra curiosidade, não sei se você lembra disso, que nesse congresso que nós fomos, uma professora que faleceu nesse voo, ela estaria nesse congresso e o congresso foi uma homenagem a ela e tal, até era o nome dela, né? Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui é o FRGS, mas todo mundo chamava de URGS, né? URGS. Até hoje a gente não entende isso. E a outra coisa sobre esse voo sobre esse acidente, na verdade, é que eu não entendo muito bem quem, por opção, pega esses voos menores. Porque eu olho a imagem ali que a gente viu desse avião, cara, tudo que tem hélice do lado de fora me parece estranho. Uma quantidade de gente importante e relevante que morreu, por exemplo, em acidente de helicóptero, né? Kobe Bryant lá nos Estados Unidos, o Boechat no Brasil. Então, assim, cara, helicóptero já me parece esquisito, mas pelo menos é mais baixo, né? Se cair, ainda tem uma chance um pouco maior de você sobreviver. Mas esses voozinhos, tipo o voo da Chapecoense, voo da Volpass e tal, eu sei que pode acontecer com um avião grande também, como aconteceu com o da TAM. Mas assim, esses sempre... Cara, eu lembro que uma vez eu ia pegar um avião para uma viagem de trabalho, então foi passagem emitida pelo trabalho, e aí tinha um trajetozinho, como se fosse uma escala, e aí tinha um trajeto, um trecho que era num voo pequeno desse, assim, eu olhei lá, botei na companhia aérea qual o modelo, né, que aparece o modelo da aeronave, joguei no Google, vi a hélice do lado de fora, eu falei, meu Deus do céu, essa porcaria. Aí no final das contas, era, tipo, refizeram lá a passagem e tal, peguei só o voo direto, graças a Deus. Eu tenho medo do cacete desses aviões pequenininhos. Assim, acho que esses não, claro, são pessoas que fizeram, não tinham opção porque estavam vindo de uma cidade pequena e aí o voo nunca é um Boeing, né, fazendo isso, então não as pessoas que morreram, mas, por exemplo, às vezes famosos de segundo, terceiro escalão, assim, o cara é um cantor sertanejo, alguém assim, tipo, mais no interior, que faz show em cidade pequena, ou o cara é milionário o suficiente para fretar um voo só para ele, ou, na verdade, ter um aluguel fixo, ou ter o avião dele, ou, pô, dá para pegar uma primeira classe, alguma coisa assim, num avião grande, né? E por último, cara, uma coisa que me chamou muita atenção é que, assim, eu sonhei com uma queda de um avião muito parecida com a que aconteceu do voo da Volpass, tipo, 2, 3 dias antes do acidente. E aí, quando eu vi os vídeos no Instagram, eu falei, caraca, é igualzinho o meu sonho. Só que, pô, o Augusto previu o voo da Volpass. Não, era um avião na Barra da Tijuca. Eu tava indo trabalhar, tava dirigindo na Ayrton Senna.
Aí do nada passava assim por cima do terminal Alvorada um avião. Aí o avião assim voando baixo, assim, achei esquisito. Aí do nada o avião e começava tipo dar aquela voltinha que deu da Volpass e caía ali perto do terminal Alvorada. E aí eu, porra, parava assim, todo mundo ficava com medo, né? Tipo, caramba, será que, porra, tem coisa pegando fogo lá? Eu parava numa loja, aí entra o meu TDAH, né? Minha mente louca. Aí eu parava numa loja aqui, quem não é daqui é a Vivian Festas, que é uma loja que vende descartáveis e artigos para festas, para me esconder, com medo de o avião cair em cima de mim, alguma coisa explodir, alguma porra dessa. Aí eu encontrava a madrinha da minha, do meu filho, né? A tia da minha... Ih, uma confusão do caralho. Mas aí quando surgiram os vídeos, eu lembrei do meu sonho, do pavor que eu tive no sonho ao ver um avião longe pra caramba caindo, né? Mas presenciar ao vivo, assim, a olho nu. E eu fiquei espantado com os vídeos que as pessoas gravaram, né? Caramba, tem um cara que... Assim, tem uma pessoa que tá dentro de casa e cai, tipo, próximo à casa dela. E tu tá na tua casa, né? A pessoa tá filmando, mas tá dentro da tua casa. Claro que pode cair na tua cabeça, como caiu num condomínio, né? Mas beleza que você tava em casa, não tem muito o que fazer. Mas tem um cara que ele tá, tipo, embaixo de um viaduto. Tu viu esse vídeo? Uhum. E ele tá filmando e, tipo assim, o avião tá dando volta e toda hora aponta o nariz pra ele, tá ligado? Quando dá volta. Não, eu ia estar correndo pra cacete por causa dessa porra. E o cara tá Você filmando maluco, na moral. O cara tá filmando na moral. E ali, o avião tá caindo. Na tua cabeça, se tu der mole. E o avião, não sei se você viu, o avião caiu dentro de uma casa, mas ficou no quintal da casa, não atingiu a residência, né? Isso é a famosa cagada, Imagina né? as pessoas que moram ali e tal. Uhum. Cara, o meu destaque inicial são as Olimpíadas, né? A gente teve que iniciando... parece que acabaram em 2020. Exatamente. Né? As Olimpíadas começaram no final de julho e terminaram ali no dia 11 de agosto, né? No início desse mês que a gente está agora. E tiveram várias coisas nessas Olimpíadas que você vai até trazer um comentário, mas me chamou muita atenção essa atleta do boxe, a Cindy Winner. Ela é uma camaronesa, nasceu no Camarões, migrou para o Reino Unido quando era uma criança, ali com 2 anos de idade, e viveu no Reino Unido até a fase adulta, quando ela começou a praticar boxe. Só que durante todo esse tempo ela não conseguiu a cidadania inglesa. Então ela é uma refugiada, ela não é considerada também camaronesa, porque pela orientação sexual dela, ela não pode ser considerada uma camaronesa no Camarões. É proibido, é crime ser homossexual. Então a bizarrice aí da história é essa. Ela é uma pátrida, uma pessoa sem pátria. Ela não é considerada uma cidadã do Camarões por ser gay e não é considerada uma cidadã do Reino Unido por ser uma imigrante que não conseguiu o título de cidadã. E aí ela foi para as Olimpíadas como uma atleta do time de refugiado. Não sei se todos vocês sabem, mas nas Olimpíadas tem os atletas que jogam ali, né, que disputam as atividades ali, os esportes, como refugiados, usam uma roupa branca do Comitê Olímpico e tal. Eu vou até assumir uma coisa que eu não sei se você sabia, mas assim, eu não fazia ideia então, de que tinha uma equipe de refugiados. Tem desde a última. Mas tem desde a Olimpíada do Rio de Janeiro. Sim, então, tem 2 Olimpíadas só, essa é a terceira, né? É verdade. Então eu realmente não sabia. A última não, a penúltima. O Rio de Janeiro foi a primeira que teve. E muita gente confunde com a equipe da Rússia, que não pode ir como Rússia, que está banida desde o doping, não por causa da guerra, né? E aí também tem a equipe dos russos que foram nas últimas Olimpíadas e nessa também não puderam estar, a guerra tá rolando e tal, tem as sanções todas. E aí a Cindy, ela foi a primeira atleta a vencer por um time de refugiados na história, né? Então uma história assim bem interessante que aconteceu agora nas Olimpíadas de Paris. E outro destaque... Então se o Camarões fosse um pouquinho menos conservador, eles tinham uma medalha. Porra, tá de sacanagem, de verdade, exatamente. E outro destaque é a Simone Biles, né? A grande Simone Biles, que não tá ali, a fotinho dela. A Simone Biles que fez uma declaração assim, deu uma cutucada no Donald Trump. A gente vai falar sobre isso hoje, inclusive. Né? É verdade, bem na cabeça. Mas o Donald Trump fez uma declaração dizendo que os imigrantes estavam indo para os Estados Unidos roubar o trabalho dos negros, né? Inclusive, essa foi uma fala da Michelle Obama na Convenção dos Democratas. Ela também voltou a trazer esse assunto. E a Simone Biles disse assim, estou aqui ganhando uma medalha, fazendo meu trabalho de negra. E aí, assim, a frase repercutiu bastante nos Estados Unidos, né? O fato do Trump ter dito que os imigrantes vão fazer trabalhos precários, e esses trabalhos precários dos Estados Unidos são trabalhos dos negros. E a Simone Biles deu uma voadora, um duplo twist carpado na cabeça alaranjada do Trump. Trump perde muitas vezes a oportunidade de ficar quieto. Porra, tá de sacanagem. Bom, só pra não falar que eu não falei nada de Olimpíada, teve uma situação mais leve, mas muito curiosa, né? Sobre a Olimpíada, que foi sobre as Coreias, né? As Coreias sempre dão merda na Olimpíada, né? Eu lembro da Olimpíada do Rio de Janeiro que tocaram o hino ou puseram a bandeira, não lembro bem,
da Coreia do Sul quando entrou a Coreia do Norte. Aí já teve o Sudão e o Sudão do Sul também nessa Olimpíada, que quando começou... Cara, você tinha que ver a cara do maluco o vídeo. O Sudão do Sul, ele teve independência do Sudão tem uns 15 anos, 2011, um pouco menos, né? sim. 2011. Pouco menos de 15 anos. E aí começaram a tocar o hino do Sudão, né? Aí eu lembro o atleta, assim, tipo, balançando a cabeça, assim, tipo, batendo no outro. Cara, olha esses caras, né? Burro pra caralho. Burro pra caralho. Foi bom. Mas a Coreia do Sul e a Coreia do Norte dessa vez deram qual polêmica? A Samsung, né? Marca inclusive dos nossos aparelhos de celular, foi uma das patrocinadoras do evento. E ela presenteava, né, os atletas com aparelhos da Samsung, com o smartphone mais recente da Samsung. Só que há um acordo, né, mediado pela ONU entre as Coreias em que fica vedada fica vedado o fluxo de produtos industriais entre as duas Coreias. Naturalmente provável por um pedido da Coreia do Norte, né? Porque senão os norte-coreanos vão querer uma série de produtos mais modernos da Coreia do Sul. Então, como há esse acordo de que a Coreia do Sul não pode, em hipótese alguma, né, fornecer nenhum tipo de equipamento industrial para norte-coreanos, os norte-coreanos simplesmente perderam a possibilidade de ganhar um aparelho da Samsung. A Samsung falou, para vocês não, porque aí o moço lá de vocês vai reclamar, vai dar merda, então é melhor não. Então, fato curioso aí das Olimpíadas. Mas eles tiraram uma selfie juntos, não sei se você viu. Isso foi no tênis de mesa. A galera também queria muito um estudo aprofundado sobre isso. Por que a galera da Ásia é tão foda no ping-pong? Tipo assim, a galera pica no ping-pong. Aí tu vê, é um chinês, quando é alguém de outro país, o maluco... Brasileiro, cara de brasileiro mesmo. Mas, pô, o Hugo Yama, o maluco tinha ascendência japonesa. Sempre é alguém da Ásia nos outros países. Afinal, é China contra a Holanda. Tu vai ver o holandês, é um maluco asiático, entendeu? Tipo, a minha resposta dessa porra, quando não é um esporte que demanda uma super infraestrutura, ou que não tem uma coisa sazonal, tipo um esporte que é muito climático, alguma coisa assim, é cultura. Porque se tu for parar pra pensar, quantos jogadores você conhece? Não jogadores bons, não. Quantos jogadores você conhece indianos e chineses? Futebol, sabe dizendo? Futebol. Não tem, pô. Então, a gente tá falando de 3 bilhões de um mundo que tem 8 e não consegue arrumar um puto que jogue bola nesse lugar. Então é cultura, mano. Já o Uruguai tem 3 milhões de habitantes e, porra, é bom pra caralho, metade do Flamengo. Metade do Flamengo é uruguaio. É isso aí. Não, de fato é. Não, mas eles tiraram uma selfiezinha, a galera da Coreia do Norte e Coreia do Sul. E eu acredito que esses jogadores da Coreia do Norte não devam morar na Coreia do Norte. Porque tu imagina chegando na mão do Kim Jong-un uma selfie dos atletas do tênis de mesa, dos caras da Coreia do Sul. Certamente vai dar prisão, vai dar merda e tal. Só faltou o cara chegar e mostrar pro Kim Jong-un a selfie no celular da Samsung. Aí fodeu, né? Coreia do Norte, inclusive, que vai começar a abrir pra entrada de turistas, né, agora e tal. O moleque chegou pra mim e falou, Luiz, tu viu que a Coreia do Norte vai construir uma cidade pra receber turistas? Eu falei, cidade pra receber turistas? Tu tá confundindo as bolas não, cara? Que a Arábia Saudita tá fazendo uma cidade pra Copa do Mundo e tal. Não, é uma cidade da Coreia do Norte. Procura aí, pesquisa. Eu entrei no Google, botei cidade Coreia do Norte, não apareceu nada. Aí ele falou assim, não é. Aí a Coreia do Norte vai abrir pra receber turistas e tal. E aí fica aí. Partiu Coreia do Norte? Não, fica... Com a minha sorte pra viagem, eu que já perdi passaporte no Oriente Médio, tomei esculacho. Tu perdeu o passaporte na Coreia do Norte. Já tive incêndio, já perdi voo, porra... Né? Tá aí um bom tema pra gente fazer, tá? Coreia do Norte. Coreia do Norte é bem pedido, mas assim, tinha que arrumar um especialista nessa porra, né? A gente ficar estudando pra caralho Coreia do Norte, tem que arrumar umas parcerias aí. Bom, vamos lá. Destaques no Brasil, a gente vai começar pela eleição do Rio de Janeiro. Então, gráfico lá na tela com a evolução das pesquisas. Temos aí Dudu Paes, que estava com 51%, caindo para 49% na última pesquisa e agora apontando 60%, né? Então parece que está decidido, sem algum fato novo, né? Sem algum cataclisma na campanha do Eduardo Paes. Cara, me parece que a eleição está decidida que se tiver alguma margem para ir para o segundo turno, né? Mas me parece que nem isso, porque o carioca e o brasileiro como todo, mas o carioca muito, ele tende a fazer aquela migração de voto dos 45 do segundo tempo, né? O cara que olha e fala, eu até ia votar no fulano, mas esse cara já tá aí, não quero ter que voltar aqui outro domingo mesmo. Porque quando ainda é eleição geral, você ainda, tem a de presidente, que dificilmente é no primeiro turno, e tem a de governador. Então tu ainda fica naquela, governador, tá, beleza, vou ter que voltar para votar para presidente mesmo. Mas de prefeito, é prefeito e vereador não tem 2 turnos, então acabou, né? Então o Eduardo Paes, assim, uma vez que ele vença a eleição, até eu tô torcendo para ser logo no primeiro turno, para não ter que ir lá outro domingo, né, votar. Até porque o segundo turno é do dia 27 de outubro, e no dia 27 de outubro já estarei
quase papai pela segunda vez. Enfim, imagina, né? Eu ter que justificar voto porque eu tava na maternidade. É verdade. Bom, então o Eduardo Paes consolidou aí a dianteira. Você tem ali no restante dos dados, tão ali não, né? Então, Desceu de 20. o Ramagem foi de 20 para 11, se não me engano. Não, eu tô falando um númerozinho, saiu ali da imagem, mas eu tenho aqui. O Ramagem bateu 9%, 9, né? E o Tarcísio bateu 5%. Então, assim, nenhum dos dois parece ter condições aí de alcançar o Paes, ou mesmo se for para um segundo turno, é um segundo turno mais, enfim, para constar. Só um destaque sobre isso, a vice foi decidida, né, do Eduardo Paes. O Eduardo Cavalieri, ex-secretário de Meio Ambiente e agora ex-secretário também, que ele já pediu licença, da Casa Civil, foi apontado pelo Eduardo Paes como candidato a vice. Lembrando que o Pedro Paulo, que era o plano A dele, teve problemas lá por supostos vídeos íntimos e tal, então foi afastada a possibilidade. Ele mesmo, né, pediu para não ser indicado para vice-prefeitura. E aí o Eduardo Cavalieri, que inclusive na primeira declaração pública a respeito disso, antes mesmo dele ser declarado, ele deu numa fala junto com um petista num comício, ele falou, eu acho que só dá para ter uma certeza sobre 2026, que o prefeito do Rio de Janeiro se chamará Eduardo. Porque se o Eduardo Paes sair para ser candidato a governador, como parece, o vice-prefeito também se chama Eduardo. Então, cara de 29 anos, né, figura renovadora aí da política. O Paes tem esse time dele aí, que há um tempo atrás era com o Pedro Paulo, que agora já está com uma idade um pouquinho, né, maior, mas enfim, também relativamente jovem. O Renan Ferreirinha da Educação. Tem outros ali quadros que parece que o Paes está meio que preparando, né, para ter possíveis candidaturas futuras, né? Então, Eduardo Cavalieri, nosso provável iminente prefeito do Rio de Janeiro em 2026, quando o Paes sair. O Paes jogou dentro de casa, né? Cacete, assim. Duas coisas interessantes é que ele jogou dentro de casa, ele venceu o cabo de guerra com o Lula, né? O PT queria indicar o vice mirando no governo, né? O Paes saindo para governo, mirando na prefeitura, ali até 28 pelo menos. E ele jogou muito em casa, ele conseguiu, ele viu que... Ele foi a Brasília essa semana, aí foi com o argumento de que ia conversar com o Lula sobre o estádio do Flamengo, aí levou lá o projeto do estádio do Flamengo. Mas é claro que ele foi ali e falou, Lula, eu tô ganhando o primeiro turno, não preciso de você. Tipo, não tem como. E quem precisa de quem? E quem precisa de quem mais do Paes em 26 é o Paes, é o Lula. O Rio de Janeiro é a terra do Bolsonaro, é onde o Bolsonaro ganhou a eleição passada e tal. E uma outra coisa que chama atenção é que ele subiu 11%. E eu acredito muito isso às obras que ele está inaugurando. Não sei se você já passou ali, talvez não, pelo Rio das Pedras, para quem mora aqui no Rio de Janeiro. A gente falou disso em um dos episódios, né? Que eu falei, abram um Instagram lembra? Falei, abram um Instagram do Eduardo Paes, que ele tá, fazendo dancinha nas obras. Muita obra sendo inaugurada na cidade, para subir de 11 pontos. Porra, a gente falou sobre na pesquisa do mês passado, a gente estava aqui em julho mostrando 46, 48, 49 e ele bater 60. Ele é o segundo mais popular do Brasil nas pesquisas, né? Ele só está atrás do João Campos lá de Recife, que está com 80% de intenções de voto, que é o namorado da Tabata Amaral, que é o nosso próximo assunto. Que olha, eu fiz uma ponte boa pra caralho. Deixa eu só botar uma coisinha no meio dessa ponte, um pinguinho. Porra, você quebrou minha ponte, fiz uma ponte. Quebrei, desculpa. Aí tu, destruiu minha ponte. Só pra eu falar mais uma coisa, essa questão do crescimento do Paes também, cara, se deve a muitas desistências de outras candidaturas, né? Claro. Que foram, é claro, negociadas pelo próprio Paes. Então, quanto menos candidatinho menor, pulverizava menos, né? E até havia uma menor chance de migração de várias pequenas frentes para uma frente. Sim. Como em São Paulo, né? O Kim Kataguiri saiu, não à toa, o Marçal cresceu e o Nunes e o Boulos também e tal. Então, assim, você tem... Dani Balbi, que está na federação, que resolveu apoiar, o PT que não lançou candidato e nem apoiou o Tarcísio, que cresceria com o apoio do PT por conta disso. Então, várias candidaturas, Tony de Paula, várias candidaturas menores que foram sumindo, né, em função disso e que, por isso, acho que já decidiram o jogo aí. O Eduardo Paes é o Bené do Rio de Janeiro. Ele juntou os evangélicos, ele juntou a galera do funk, a galera do pagode. A galera mais jovem não pegou referência, Bené do Cidade de Deus. E outra coisa, né? Se a gente mantiver esse patamar daqui até a eleição, que tem um mês e pouquinho, praticamente 40 dias, a chance dele ganhar com uns quase 70 é maior, né? Porque na véspera, assim, muita gente olha e fala, já ganhou mesmo. Já ganhou, vou votar. Votar nessa porra mesmo e tal. Então é bem provável. É isso. São Paulo? E vamos para São Paulo. Em São Paulo a gente tem uma
uma candidatura caos, né? bem mais apertada, um caos ali. Você olha pro gráfico de São Paulo, tá um gráfico assim de sobe e desce, mas a gente tem 3 candidatos ali mais ou menos empatados em primeiro lugar. O Guilherme Boulos com 22% de intenções, o Ricardo Nunes com 19% e o Pablo Marçal, que saiu de 13 para 19 do mês passado para esse mês. E é a subida mais vertiginosa, é um nome aí que tem chamado muita atenção. As pessoas me perguntam, Augusto, você acha que o Pablo Marçal pode vencer a eleição em São Paulo? Eu acho que sim, eu acho que ele é favorito, inclusive, junto com o Favorito, Nunes, né? acho? Acho favorito. Acho favorito, sabe por quê? O Pablo Marçal, ele tá. Eu enxergo no Pablo Marçal um fenômeno que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com o Witzel, que aconteceu com o Bolsonaro em 18, que é o eleitor que tá olhando pro Boulos e Nunes e pensando, é mais do mesmo, eu quero algo diferente, sabe? Então o Pablo Marçal ele consegue agregar o bolsonarista, mas também aquele paulista que tá de saco cheio do político tradicional, do político de carreira. Então eu acredito que ele vai crescer e a gente pode voltar aqui em setembro e ele tá em primeiro disparado, tá? Eu sei que eu tô apostando assim muito agressivamente, mas eu enxergo isso. Eu, com perdão da discordância, vou discordar de você só por um detalhe. Eu acho que eu concordaria com você se ele não estivesse brigando com os bolsonaros. Entendeu? Porque tem Mas um já reduto não está mais, muito... né? Não, tudo bem, Já não mas está brigou. mais. Enfim, Sim, aí, sim. pra quem viu uma notícia ou outra só, pra quem Sim. recebeu uma crítica, pra quem viu o Eduardo Bolsonaro falando que ele era um canalha Não, e sim, tal, mas não sei o quê. a gente vai falar sobre isso aqui, mas não sei se você viu, ontem, a gente tá gravando esse episódio no dia 30 de agosto, mas ontem, dia 29 de agosto, o Carlos Bolsonaro fez uma postagem falando que ele ligou pro Marçal, que tá tudo certo entre eles. Eu acredito que o Bolsonaro já tá enxergando o Marçal como favoritaço e não vai apoiar explicitamente o Marçal, mas o Marçal vai estar no 7 de setembro. Já foi dito que o Marçal vai estar no palanque do Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer um ato na Paulista e o Marçal vai estar lá 7 de setembro. Então a chance do Marçal dar uma subida para a próxima pesquisa em setembro é imensa. E aí, falando do Pablo Marçal, quem é o Pablo Marçal? O Pablo Marçal é um coach que simplesmente no primeiro debate que teve, ele fez isso aí. Ele fez uma acusação ao Guilherme Boulos, que é o Ele candidato não do tá PSOL, tirando meleca. Não está. E ele fez uma pergunta pro Boulos dizendo assim, eu vou perguntar pro Boulos, fazendo uma alusão ao fato do Boulos que seria um usuário de cocaína. Mas qual é a história? Tem um candidato a vereador pelo partido do Nunes, do MDB, que também se chama Guilherme Boulos. E esse cara, alguns anos atrás, ele foi preso por porte ilegal de cocaína. E o nome do cara é Guilherme Boulos. O Pablo Marçal, a gente não pode acusar que ele usou de fake news. Pra merda. O Pablo Marçal pegou essa história e assim, cara, a gente tava conversando sobre isso fora, né? Foi perfeito. O nome do cara é Guilherme Boulos, o cara foi preso por cocaína. O Pablo Marçal Tipo pegou assim, e eu falo o negócio, se alguém disser que não, fala, não, mas tinha um não moço, sabia, eu confundi, não sabia. Exatamente. Porra. E ele é um cara muito inteligente, assim, muito apegado, muito antenado às redes sociais. E ele simplesmente fez uma alusão a esse caso. Ele também usou muito no debate retóricas de comunismo, chamou a Tabata de para-choque de comunista, falou mal da Dilma, mal do Lula. Ele deu um show, assim, de horrores no debate, né? Inclusive, o debate que ia ter depois desse, que era o debate da Gazeta, na verdade foi cancelado porque o Boulos, o Nunes e o Datena disseram que não iam, porque o Marçal tinha chance de fazer um espetáculo e tal. Ele foi muito chamado pelo Boulos de Padre Kelmo, que era o cara lá na eleição de 22. Era o cara que ficava ali falando um monte de bobagem e tal. O engraçado é que o Pablo Marçal, ele é do PRTB, que é o partido do Levi Fidelix, que é o cara que na eleição lá de 18 falou órgão escritor não... Não, 18 não, de 14. Órgão escritor não reproduz e tal, que faleceu, né? Então tem até uma questão dentro do partido dele sobre isso. Mas só pra fechar, o Pablo Marçal, ele é um coach, ele é um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais, ele é um bolsonarista mais organizado, um bolsonarista que tem uma retórica, uma fala mais organizada, mais articulada, que fala muito bem nas redes sociais, que produz uma infinidade de vídeos nas redes sociais. Então ele atrai essa coisa do Bolsonaro, o conservadorismo, se diz cristão, ele tem muito esse lado. E, ao mesmo tempo, ele atrai o menino da favela, que olha pra ele e vê como um cara que era pobre. Então, o sucesso do Pablo Marçal está muito associado ao fato de ter um bolsonarismo ali, muito na veia, mas com uma retórica mais articulada, não é tão reacionário quanto o Bolsonaro. Ele faz críticas, muitas vezes,
a questões do Bolsonaro, a pandemia, por exemplo, e vacina, ele fala. Augusto falou, né, sobre isso. Ele teve uma briga ali com o Carlos Bolsonaro. Ele chegou a chamar o Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do Bolsonaro, de um retardado, por conta do mau uso das redes sociais. Ele acredita muito a perda das eleições de 22 ao Carlos Bolsonaro. Então, ele tem uma série de polêmicas ali. O Paulo Marçal, não sei se vocês vão lembrar, que ele alguns anos atrás, ele pegou uma galera e levou para o Monte Roraima para fazer uma espécie de peregrinação cristã, e aí ele perdeu as pessoas lá, os bombeiros tiveram que ir lá resgatar a galera. Então, assim, ele é um cara controverso. É um coach. Nesse podcast, nós não gostamos de coach. Logo, a gente já se posiciona veementemente contra o Faz o M, do Paulo Marçal. Ele tá usando o Faz o M, né, nos debates. Mas pra mim, eu digo que pra mim é o favorito, assim, a ser prefeito de São Paulo. Se por acaso for para um segundo turno, as pesquisas mostram que o Paulo Marçal, se for Paulo Marçal e Boulos, eles estarão empatados ali, né? Se for para um segundo turno com o Nunes, ele, na pesquisa que saiu agora, ele perderia pro Nunes. E o Nunes ganharia de qualquer um no segundo turno. Mas eu acredito que ele tem uma chance enorme de crescimento. Isso o Augusto falou de ele ter brigado com os bolsonaros, já está arrefecido, eles já estão conversando. Então, é bem possível que ele estando no palanque, no 7 de setembro, junto com o Bolsonaro, junto com toda a galera, Nicolas Ferreira, de quem ele é muito próximo, ele é próximo do Nicolas, ele é próximo do Silas Malafaia, ele estando no palanque, eu não sei como vai ser a situação do Nunes, se o Nunes vai estar no palanque também, como é que vai ser a postura do Tarcísio em relação a isso, né? O Tarcísio Freitas de São Paulo, não o nosso aqui do Rio. Como que vai ser essa coisa, tá? Porque já foi confirmado que ele vai estar no palanque do 7 de setembro. E se de fato deixar ele falar no palanque ao lado do Bolsonaro, não sei não se ele... Aí eu vou refazer a minha opinião se ele tiver lá ungido pelo Bolsonaro no 7 de setembro, que aí muda, né? Aí eu concordo com você que ele consegue chegar a um segundo turno. Como ele crescer significa provavelmente desidratar um pouquinho o Nunes, né? Aí seria possível e provável um segundo turno ele versus Boulos. E aí, irmão, vai ser o caos. O caos. É imprevisível. Foi ele e Boulos, é imprevisível. Porque se for o Boulos e o Nunes é limpinho, entendeu? Sim. É o cara bolsonarista, mas tá ali na máquina. E o cara que votou no Marçal vai votar no Nunes, vai votar no Boulos. Exatamente. Né? Mas aí, o cara que votou no Nunes, uma parte vai votar no Marçal, mas uma parte pode ser que anule voto. Porque o cara, ele é a burocracia paulista ali, mas ele não é pancada de, votar no cara do Monte Roraima. Entendeu? Lembrar que esse é o cara que fez fake news com as enchentes do Sul, dizendo que estavam parando o caminhão e exigindo nota fiscal, e uma porrada de gente parou de doar por conta desse cidadão, entendeu? Então, assim, ele é um cara que... não responde perguntas no debate. Cara, pergunta, não, eu vou te responder depois. Vai lá no meu Instagram que eu te respondo. Cara, assim, ele é um filme velho da política, né? Sim. É aquele cara que aparece com uma retórica populista, tentando falar com um cara mais simples, tipo, dizendo, eu falo o que eu penso, né? Aquela coisa meio como o Bolsonaro trouxe, mas assim, mais jovem, né? Uma aparência melhor, fala bem, manja mais de rede social, não é aquela coisa tipo impulsionamento de fake news, mas também tem acusações nesse sentido. Então, assim, eu acho que ele usa o melhor dos mundos de uma direita que possa ser mais articulada nessa retórica coach dele, mas usando também as ferramentas do bolsonarismo eleito em 18. Então, assim, ele é uma figura que, sem dúvida nenhuma, sabe por que os bolsonaristas estão putos, né? Não é por conta do Nunes em São Paulo, é por conta de 2026. Exatamente, né? Claro. Porque vindo o Jair, ok, de repente não divide tanto voto, que unifica e tal, não sei o quê. De repente, o Jair chama ele pra vice, alguma coisa do tipo e tal. Beleza, mas o Jair inelegível, ele tem que ungir uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela vai ter que ser provada. Aí, surgindo alguém pra dividir voto dos doidão ali da direita, vai ficar complicado. Sim. Ele, inclusive, aventou com a possibilidade de criar um novo partido, ele com o Bolsonaro, assim. Um novo partido de direita. E eu acho muito perigoso porque ele consegue atingir, como eu disse, ele tem uma história de vida que ele diz que foi pobre, que passou fome, tudo isso. E o jovem da periferia de São Paulo olha pra isso e diz assim, olha como o cara venceu. O Paulo Marçal é um milionário, que ficou milionário nas redes sociais. Mas quando você vai olhar a história, o Paulo Marçal já foi preso. O Paulo Marçal tem um monte de acusações de ter aplicado golpe bancário, um monte de gente. O Paulo Marçal paga pessoas para ficarem fazendo cortes do que ele fala,
pra impulsionar nas redes sociais. Então ele pega, como se a gente aqui no Atalice pegasse o nosso episódio aqui e começasse a pagar um monte de gente pra fazer corte nosso e espalhar pela internet, sabe? Como ele é um cara É milionário... uma ideia, hein? Não, mas cara, mas a gente não tem esse dinheiro, né? Isso é milhão, E a gente entendeu? não tá fazendo isso pra Porra, ser eleito, né? exatamente. Essa é a Mas o diferença. cara é milionário e isso é abuso de poder econômico, que é uma das acusações que ele tem. Ele tem acusação de filiação do partido, que a mulher do Levi Fidelis, que é o fundador do partido, ela tá processando o Paulo Marçal, porque ele se candidatou, se filiou ao partido fora do prazo. Tem um processo contra ele também no STF, que foi agora desengavetado. Então, existe uma série de assim, é um candidato daqueles bizarros, sabe? Que surgem volta e meia e, como eu disse, o Witzel aqui no Rio de Janeiro, o Dória em São Paulo, são fenômenos que aparecem volta e meia e ganham eleição, cara. Então eu não descartaria o fato desse cara ser o prefeito da maior cidade da América Latina. É disso que a gente tá falando, tá? É o Pablo Marçal, um sujeito que levou pessoas pro Monte Roraima sem... Não, você lembra da história do cara, um seguidor dele que morreu? Você lembra disso? Ele fez um desafio De maratona. de maratona pra um cara que não é maratonista. Esse cara é aquela galera que acorda de 4h30 pra começar a estudar, meritocracia. 4h30 não, sempre tem um número exótico, 4h32, assim, 4h32. Exatamente. Eu sei que tem uma galera que assiste gente que segue essas porra. Mas enfim, continue aí. A gente é esse tipo de cara. E aí o seguidor dele fez uma maratona, morreu, o cara morreu. E aí ele falou, não, morreu, mas ele provou que é macho, que ele, porra, correu atrás dos seus sonhos. E eu vou botar o nome dele no meu tênis. Ele botou o nome do cara que morreu, escreveu o nome do cara que morreu no tênis de corrida dele. Então agora ele corre com um tênis que tem o nome do seguidor dele que morreu, porque ele fez o desafio da maratona. Enfim. É esse o cara que as pessoas estão cogitando votar pra ser prefeito da maior cidade da América Latina. Bom, falando Eu acho que eu sou mais puto com coach do que você é com militares e... Como que você é de sim. monarquistas? Militares e monarquias. Mas eu É acho porque que eu eu sou não mais lido puto. tanto, entendeu? Eu não lido tanto. Não tem, tipo, o perfil do exército não é tão ativo nas redes sociais quanto o perfil dos coaches. Aí cai pra você no algoritmo toda hora, porque tu fala tanto de que eu odeio, mas tu fala muito, né? Aí o algoritmo entende e fala assim, maluco, quer ou não quer? Vamos testar, né? Eu não fico falando militares, reis, monarcas e tal. Aí eu não fico ouvindo. Bom, vamos lá. Os nossos destaques no mundo agora. Falamos bastante de Brasil, bastante de eleições. Joga lá na tela essa imagem que, assim, eu vou dizer pessoalmente pra você, cara, isso me pegou demais, né? Mas aí eu só quero fazer um adendo prévio pra respeitar uma certa cronologia, tá? Anotei o nome do bebezinho chamado Kefir Bibas, tá? Um bebê de 9 meses que no dia 7 de outubro do ano passado foi sequestrado junto com os pais, né? Lá na invasão do Hamas e ficou retido, fez aniversário lá na faixa de Gaza retido e que é atestado pelo Hamas de que ele teria morrido num bombardeio de Israel ao longo desse tempo todo. Então, assim, morre de um lado e morre do outro também. Assim, como a gente viu a mídia fazendo não vou dizer sensacionalismo porque é de verdade, mas fazendo um barulho muito grande com esse bebê israelense. Eu queria também que a gente pudesse falar disso daqui com a mesma atenção e com a mesma solidariedade. Joga lá a imagem, por favor, de novo, Heitor. A gente tem ali, ó, um pai de família que teve 2 bebês gêmeos, né, na faixa de Gaza, num local de deslocados internos, de refugiados, para simplificar para você, e saiu da maternidade para registrar os seus filhos gêmeos. Durante essa saída, foi um livramento para ele enquanto vida, mas não para ele enquanto família. Foi bombardeada a maternidade por um bombardeio israelense. Os 2 bebês faleceram quando ele tinha saído para registrar os bebês. E aquilo ali que você vê na imagem são as 2 certidões de nascimento que não deu nem tempo de ficarem amarelas e já vão ter que ter as respectivas certidões de óbito. Então, eu que sou pai de uma criança de 2 anos e que tem uma filha, aliás, por vir agora, né, ainda com a minha esposa grávida, cara, qualquer uma dessas imagens que a gente vê de pessoas chorando a morte dos seus filhos, seja do lado israelense, por isso que eu fiz questão de começar por ali, e seja do lado palestino, cara, isso daí, quem não se solidariza por isso, para além de qualquer polarização, para além de qualquer questão ideológica, opinião geopolítica e tal, morreu por dentro, é uma pedra no lugar do coração. Não existe. Então, a gente, essa semana, ultrapassou 40 mil vítimas,
declaradas na Palestina. Se somar as vítimas israelenses e você ainda especular muito por baixo, uns 20% de subnotificação, a gente já deve estar fácil com mais de 50 mil. Só lembrando que a guerra mais mortal até agora tinha matado 16 mil pessoas ali naquela região. Então, a história está acontecendo. E a história eu espero que ela cobre, né, das pessoas responsáveis, de ambos os lados, as coisas que vêm acontecendo lá. Porque essa imagem me chamou muita atenção. O cara desmaiou algumas vezes lá chorando, ele só repetia e aparecia a legenda em inglês dizendo que eles nasceram há dias, não é possível que eles morreram, ele queria ver os filhos e desmaiava. Então, assim, e aí eu convoco uma reflexão. Eu não sei se eu fosse israelense e o meu filho tivesse sido sequestrado, feito o aniversário de 1 ano dele, e depois tivesse sido declarado morto na faixa de Gaza, se eu não ia estar engrossando argumentos militaristas contra a Palestina, se eu não ia ter, sim, um ódio irracional, que juntasse todas as minhas questões ideológicas e pacifistas e tal, jogasse elas no lixo, porque é dificílimo imaginar, para quem é pai, para quem não é, já é, mas me colocando no lugar, é muito difícil imaginar uma dor como essa. E aí, quando você joga para o outro lado, também é muito difícil imaginar que esse cara não vá trocar as certidões de óbito lá por uma ficha de inscrição lá no Hamas e falar, vem cá, como é que eu faço então para ir fazer um atentado e matar as pessoas que mataram meus filhos e minha esposa, entendeu? Então, assim, nada disso justifica, tá? Não me entendam mal, não estou justificando absolutamente nada, mas sim entendendo que, cara, o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje não deixa, obviamente, palestinos mais seguros, porque, né, é só ligar a televisão e ver o noticiário, mas também não deixa israelenses mais seguros. Porque se não esse pai, mas as pessoas que foram impactadas por essa notícia, elas vão cobrar o preço de Israel. Eles podem erradicar e sumir com todos os palestinos da faixa de Gaza. O Hamas ele tem células no Catar, no Líbano, no Irã. Enquanto tiver meia dúzia de pessoas, motivação com isso daí não vai faltar, e elas tiverem o mínimo de infraestrutura para praticar um atentado, ataques antissemitas aumentaram nos Estados Unidos. Na Rússia. De pessoas na Rússia, de pessoas que se você bobear vai perguntar para as pessoas, fala, pô, você concorda, você está de acordo com o que está acontecendo lá na faixa de Gaza? A pessoa fala, não, de jeito nenhum. Pô, talvez até concorde que, porra, um genocídio e tal, não sei o quê. Mas, é judeu? É israelense? Então, na possibilidade, na dúvida, né? Então, assim, está acontecendo lá. Qualquer pessoa que tenta fazer qualquer relativização da violência de 7 de outubro do ano passado, a mídia pega muito pesado, a internet pega muito pesado. Então que peguem também com o contrário. Porque está acontecendo um genocídio e os fatos vão ficar escritos na história. A gente vai lembrar disso. A gente vai, velho, quase aposentado dando aula, dar esse exemplo em sala de aula de como que o ódio da região ele surgiu no primeiro momento e agora ele só aumentou. Perfeito. Eu só queria dar um exemplo disso que você disse, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, que foi um dos maiores grupos terroristas dos últimos tempos ali no Oriente Médio, controlou um território imenso no Iraque e na Síria. Ele foi combatido por Estados Unidos, pela Rússia, pela Síria, pelo Iraque, pela França, pela Turquia. Ou seja, o Estado Islâmico foi dizimado praticamente. Todos os líderes do Estado Islâmico foram mortos e o Estado Islâmico está voltando. O Estado Islâmico fez um atentado recentemente no Reino Unido, um cara saiu pela rua esfaqueando pessoas. Fez essa semana que nós estamos gravando esse episódio na Alemanha. O Estado Islâmico aventou a possibilidade de fazer descobriu-se, né, de um atentado no show da Taylor Swift, que ia acontecer na Áustria, na Europa. Ou seja, esses grupos extremistas, eles não desaparecem. À medida que você faz incursões nesses territórios e aumenta as guerras, os grupos vão ficando mais extremistas. O Hamas aumentou as suas células na Cisjordânia, que era um território mais pacificado. O número de pessoas na Cisjordânia, que é outro lado, que não está em guerra. Morreram mais de 1.000 pessoas desde que a guerra começou. Então você tem uma série de coisas. E a guerra está escalando. A gente tem, por exemplo, o sul ali do Líbano, onde atua Hezbollah, os conflitos acontecendo, bombardeios. O norte de Israel estão as principais cidades, Haifa, Tel Aviv, que é a capital oficial. Você tem embates acontecendo. O Ismael Haniyeh, que era o líder do Hamas, foi morto, mas eles já colocaram um cara no lugar do Ismael Haniyeh, que é o Yahya Sinwar, que é mais extremista que o Haniyeh. O Haniyeh era um cara que você conseguia, ele estava no Catar, ele se reunia com as pessoas, você conseguia conversar com o Haniyeh. O Sinwar é um cara de guerra, um dos fundadores do Hamas. Foi um dos idealizadores do ataque. Que fizeram o planejamento do ataque do ano passado. Exatamente. Então, você tem, por exemplo, um Irã que está ali, já disse que vai atacar Israel porque o Haniyeh morreu lá no Irã e vai ter retaliação. Já aconteceu há quase 3 semanas, ainda não aconteceu. Vai ter bombardeio? Não vai. Então, o grande problema dessa guerra estar durando tanto tempo, isso é culpa
de um cara chamado Benjamin Netanyahu, porque, de fato, o primeiro-ministro de Israel não quer que a guerra acabe. É importante dizer isso. Porque se a guerra para, ele é preso, ele tem um monte de acusação de corrupção. A guerra não acabou porque você tem um governo hoje em Israel que é o mais religioso, é o mais extremista de direita extrema, ultradireita na história de Israel, desde que Israel existe. Então, de fato, você tem um governo, estamos falando de governo, tá? Que é um governo extremista, de um primeiro-ministro que é corrupto e que não quer ser preso, e uma guerra que já vai fazer um ano daqui a 2 meses, e à medida que a guerra continua existindo, acontecendo, você tem os extremismos aumentando e a guerra escalando para outros territórios. Então a gente pode ter uma escalada de guerra no Líbano ou o Irã entrando e é uma merda gigantesca, entendeu? Então a gente tem... É esse, né, que eu tava falando agora, você ia falar, né, do Ranieri. Enfim. Não, beleza. Eu ia falar, eu tava esperando você terminar, concluir para eu falar um negócio. Cara, me perguntaram essa semana, né, falando sobre esse assunto, de onde surgiu o Hamas, Augusto? E aí eu fiz uma reflexão no meio da resposta que eu falei, cara, que bizarro. O Hamas surgiu de 1987. O Hamas, ele tem a minha idade, né? Ele surgiu no ano que eu nasci, 1987. Durante um movimento popular que ficou conhecido como a Revolução das Pedras, onde, cansados ali da ocupação militar israelense na faixa de Gaza, palestinos populares, né, sem armas, sem absolutamente nada, pegaram paus e pedras e começaram a atirar nos tanques, né, e nos militares israelenses. Só um detalhezinho, essa ocupação que ele está dizendo da faixa de Gaza, ela começou em 67. Isso é 87, ou seja, Israel já estava ali há 20 anos. Isso aí. Então tu imagina a população ali, os soldados, repressão e prisão arbitrária e ódio, então... E aí, no auge disso, né, a população se rebelou de vez num movimento que, pelo que a gente sabe da história, foi espontâneo, mas pode ser que não tenha sido, pode ser que algum líder, né, político ou extremista e tal, tenha começado a botar pilha, né? Mas eu sei que as pessoas começaram a fazer esses ataques. E no fio desses ataques, a primeira pedra que bate num tanque é como se o meu filho puxasse o cabelinho na minha perna, né? Mas a primeira pedra que pega num soldado, o soldado dá um tiro de volta, e aí vira uma comoção popular, e aí vem 10 pra cima, e aí ele é obrigado a matar 10, e aí vai virando uma coisa. Em 48 horas depois do início dessa movimentação popular, que foi a primeira intifada, como ela ficou conhecida, já eram entre 3 a 4 mil palestinos mortos na faixa de Gaza. E assim, 3 a 4 mil pessoas mortas no ambiente de guerra não são 3 a 4 mil mães ou pais, que aí já seriam 6 a 8, né? Pensando o pai e a mãe dessas pessoas, ou o filho, a esposa e o marido, alguma coisa do tipo. Mas são pelo menos ali, multiplicar por 5, multiplicar por 10 as pessoas que são extremamente próximas. Imagina você aí, faz uma lista de 10 pessoas que você imagina que vão ficar transtornadas sabendo que você foi morta por um soldado que estava armado e você não, entendeu? E isso capilariza, né? Você pega esses 3, 4 mil, na verdade são 30, 40 mil pessoas que vão ficar numa situação de ódio naquele momento. E é dessa energia política que surge e é fundado o Hamas. Eu queria lembrar vocês que a gente vai já ultrapassou agora 40 mil vítimas fatais na Palestina. Eu não tenho criatividade para o mal o suficiente para imaginar o que vai ser o Hamas 2.0, mas vai ter. Vai ter. E os israelenses eles não vão ficar mais seguros por conta disso. Eu também não estou dizendo que o ataque lá de 7 de outubro do ano passado tinha que ter ficado impune, não. Mas assim, se você tem cerca de 40 mil combatentes estimados no Hamas, e você já tem hoje quase 50 mil mortos, se tivesse sido muito técnico e muito preciso, já tinha morrido todo mundo no Hamas, né? Agora, você acha, pô, o Aloysio tá com um piolho na cabeça, né? Vamos matar o piolho? Vamos dar um tiro no piolho. Mas aí vai matar o Aloysio junto, entendeu? É aquela mesma lógica discutida há muito tempo, que a figura mais idiota do mundo, ela já nem repete isso, porque já é tosco, para falar das favelas cariocas que tem narcotráfico, por exemplo. Você pega ali a Rocinha com 50 mil habitantes, estima que tem umas 300 pessoas armadas ali associadas ao movimento do narcotráfico. Por que não joga uma bomba? Eu já respondi criança. Sim. Eu já respondi criança com essa dúvida, né? No trabalho, na escola, dentro da escola. Mas por que não joga uma bomba lá, que aí mata os traficantes? Assim, notícia, não vai matar, vai matar aqueles traficantes. O movimento vai continuar, Sim. assim como o movimento terrorista também. Então, assim, a esperança, ela fica longe. A gente, como professor, a gente sempre gosta de dar exemplos de coisas práticas que já aconteceram, para que você que está assistindo não ache que a gente está inventando ou fazendo prospecções de coisas que não podem acontecer. No Hamas 2.0 muito maior do que esse, né?
Mas vamos pensar no Talibã. Vocês conhecem o Talibã? Os Estados Unidos ocupou o Afeganistão, que é um país ali do lado, durante 20 anos também, de 2001 até 2021. Os talibãs voltaram agora, e agora, não sei se você viu essa notícia, Augusto, os talibãs acabaram de baixar uma lei de que as mulheres estão proibidas de falar em público. Ou seja, o Talibã voltou de forma, e aos poucos está se tornando mais agressivo do que era quando eles estiveram no poder de 96 e 2001. Então eles ficaram 20 anos fora, foram massacrados, e Estados Unidos, que é mais poderoso que Israel, entrou ali, fez guerra, matou os líderes, matou o Omar, que era o líder principal, dizimou os caras se refugiaram, foram para as montanhas, foram para o Paquistão. 20 anos depois voltaram, tá lá com o exército gigantesco, tomaram o país em um dia, tomaram a capital. Vocês vão lembrar, 2021, as tropas americanas saem, eles ocupam a capital em um dia, né? Então é o que vai acontecer. Pra Israel quem- vai ocupar a Gaza e vai ficar ali 20 anos. Vamos fazer uma mesma comparação. Quando Israel sair, o Hamas volta igualzinho ou pior do que é hoje, entendeu? Provavelmente Essa é a questão. É isso. Só pra quem não pegou o que o Alu falou, foi aquela cena daquele avião decolando, com as pessoas agarradas do lado de fora, desesperadas. Aquelas pessoas foram as pessoas que se aliaram com os americanos enquanto eles estiveram lá e estavam com medo do Talibã que ia tomar o poder quando os americanos saíssem, entendeu? Então olha como as pessoas estavam desesperadas. Não, prefiro agarrar na asa e achar que eu vou do Afeganistão para os Estados Unidos agarrado na asa, ou seja, sabendo que eu vou morrer daqui a pouco, porque é melhor morrer caindo lá de cima do avião do que morrer na mão desses caras. Torturado, né? Os caras, Estuprado. pedrada, Enfim. apedrejamento, entendeu? Tipo, É bizarro. E eu ia falar mais alguma coisa sobre isso, sobre essa questão do terrorismo, mas, enfim, perdi agora. Beleza. Lembrei. O Afeganistão, a lembrar, né? O grupo Talibã, que foi em outro momento da história, entre 1979 e 89, apoiado pelos Estados Unidos, porque quem ocupava naquela altura o Afeganistão era a União Soviética, e explodir soviético era maneiro pra eles. Só que o mundo dá voltas pra cacete. Essa galera lá do Marçal preferia a terra plana, capota, né? E as coisas voltam atrás, e o 11 de setembro tá aí, que a gente tem episódio completo sobre isso, inclusive. E outra pessoa que estava no meio deles era Bin Laden, né? Ali naquele meio, junto Exatamente. com os talibãs. Não, eu tava falando esses dias que os Estados Unidos é responsável pela existência do Talibã, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, que surgiu num presídio da CIA em Bagdá com a invasão do Iraque, que é um outro exemplo de invasão, de guerra, que faz surgir grupos terroristas. Mas enfim, vamos pro outro conflito que tá acontecendo no mundo ali, jogar na tela toda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui você tá vendo aí a imagem de uma cidade chamada Kursk. É uma cidade russa. E aí a guerra, ela tá num outro momento agora, né? A Ucrânia invadiu a Rússia, tomou uma cidade russa, prendeu 600 russos nessa cidade. E como retaliação, a Rússia atacou 15 regiões dentro da Ucrânia, mais de 200 mísseis, entre mísseis e drones. Mas é interessante o fato novo porque desde a Segunda Guerra Mundial que uma cidade russa não era invadida, ocupada, e aí a Rússia está ali e olhando para essa situação, não esperava que isso acontecesse. A guerra da Ucrânia era uma guerra de defesa, né? A Rússia está atacando, a Ucrânia está se defendendo durante esses 2 anos de conflito, né? E agora, pela primeira vez, a Ucrânia adentra o território da Rússia, toma uma cidade russa, e aí a Rússia faz uma retaliação imensa. Eu acredito, e a gente acredita que essa tomada de cidade está muito associada à eleição americana, fazendo uma ponte com o nosso próximo tema, porque se o Trump for eleito ali, ele já declarou que não vai mais apoiar a Ucrânia, né? Eu estava dizendo esses dias que o Putin está torcendo muito para o Trump ser eleito, isso é um fato, tá? Não acredito que eles estejam desalinhados ideologicamente, não, pelo contrário. São dois nacionalistas, protecionistas, que têm ali retóricas semelhantes. E aí, se o Trump ele é eleito e ele tira o apoio à Ucrânia, a Ucrânia tem uma moeda de barganha, que é, ó, Rússia, eu tenho uma cidade sua, eu posso devolver, devolve esse território aqui. Então, o Zelensky já disse que a guerra vai ser resolvida no diálogo. E ele tomou uma cidade russa para ter melhor possibilidade de diálogo com o Putin. E é isso que de fato vai acontecer. Ele sabe que ele não vai tomar um território enorme da Rússia. A cidade de Kursk não é uma cidade imensa na Rússia, não é uma cidade importante, não é uma São Petersburgo russa, não é uma Sochi, né, onde aconteceu também a Copa do Mundo. Mas é uma cidade ali perto da fronteira com a Ucrânia, é uma tomada de uma cidade russa, é algo simbólico pra caramba, né? Que a Rússia não esperava, foi um ataque surpresa e acabou que o exército russo foi pego de surpresa.
Lá na Ucrânia, as incursões ali em Luhansk e Donetsk, a Rússia conseguiu um avanço importante nessas cidades, conseguiu dividir o exército ucraniano. Então a guerra está num ponto agora de inflexão importante. A Ucrânia está tomando porrada dentro da Ucrânia, mas ao mesmo tempo ela tem uma cidade da Rússia que pode negociar no possível acordo de paz aí. Eu devolvo, vocês me devolvem a Crimeia, devolvo o curso que vocês me devolvem Donetsk. Pode ser que isso aconteça nos próximos meses. Há de se ver. Duas coisinhas aí sobre esse tema que eu queria colocar. Primeiro, outra coisa que não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, além da questão da invasão do território russo que você falou, é um bombardeio a Moscou. Né? É verdade. Teve um bombardeio de drones a Moscou também que aconteceu aí nessa esteira. E a segunda coisa sobre também o que você falou, cara, o ano eleitoral americano ele também colabora no sentido de que o governo Biden está aumentando rendimentos associados ao investimento na Ucrânia, né? Então, ano eleitoral, você precisa entregar ali uma contrapartida, o Putin e a Rússia são rivais e tal. Então, assim, você viu que teve a notícia do ano passado que o Zelensky falou, se a OTAN desse 1% do que ela tem, a gente conseguiria equilibrar o conflito e tal. E, cara, que ela esteja dando 1,7%, vai. Mas o conflito dele deu uma equilibrada boa nesse sentido. Sim. Embora, é claro que se a Rússia quiser, né, dar uma de maluca e botar para arrepiar o conflito, ela consegue. E a outra coisa que eu ia falar é o Trump, né? O Trump, você falou, ele vai retirar o apoio à Ucrânia. Mas ele deu uma declaração agora recente, a entrevista agora, essas sabatinas de candidato, né? Ele falou, se eu for eleito presidente novamente, eu assumo no dia 20 de janeiro de 2025 e a guerra da Ucrânia vai acabar no dia 21 de janeiro de 2025. Eu vou convocar em videoconferência o Zelensky e o Putin e eu vou falar para eles, ou a gente senta para dialogar, ou quem se recusar a dialogar, nós vamos bombardear no dia seguinte. Vai acabar com a guerra em 24 horas. Ele vai bombardear a Rússia ou a Ucrânia em 24 horas. Esse é o senhor alaranjado lá. Isso aí me parece, sabe, que é a declaração do Mao Tse-tung na Guerra Fria, né? Olha, o Stalin ataca os Estados Unidos. Vai ter retaliação. O que sobrar, a gente pega o resto. Cara, eu queria entender esse teu sotaque nordestino do Mao Tse-tung. Sempre que eu imito o Mao Tse-tung, eu faço esse sotaque, né? Pra quem assistiu o nosso episódio de China, eu faço as imitaçãozinhas do Mao Tse-tung também. Que coisa. Meio nordestino, meio português de Portugal. A gente citou vários episódios nossos aqui, né? Nessa fala, né? A gente tem episódios sobre a China, a gente tem episódios sobre o 11 de setembro, a gente tem episódios sobre a guerra Rússia e Ucrânia, a gente tem episódios sobre a guerra Israel-Hamas, ou seja... esse é o nosso episódio tem um acervão, 44, assim. Tá? Sim. 44. Sim. Nosso próximo news tende a ser o 47. Porque agora em setembro a gente vai ter 2 episódios, mas exatamente. Papo pro final. Bom, é isso? É isso. Próximo assunto que nós temos aí é esse tiozinho aí, simpático, com esse sorriso gostoso, de cara de vovozinho. Joga lá na tela pra gente, que é o senhor Tim Walz, né? É o governador do estado do Minnesota, partido democrata norte-americano, que foi o escolhido, não era no princípio um dos principais nomes mencionados. A gente falou num news aqui de 2, 3 meses atrás, 2 eu acho, em que a gente falou sobre possíveis candidatos e tal. Mencionamos ali uma meia dúzia de possíveis candidatos ainda e não vices, né? E o Walz ainda não era cogitado. Mas aí quando o jogo mudou e a Kamala foi escolhida candidata para vice, né? No final das contas, até um cara que a gente apostou aqui, que é o governador da Pensilvânia, né? Que é um dos principais swing states americanos, que é o Josh Shapiro, ele foi o concorrente final, né? Foi o Shapiro e o Walz foram os dois que ficaram ali nos bastidores nas últimas reuniões num domingo, e aí na segunda-feira a Kamala, quer dizer, na segunda-feira vazou e na terça-feira a Kamala apareceu lá com o Tim Walz. Tim Walz é esse senhorzinho que você viu ali que dá o apelo que justamente a chapa da Kamala Harris precisava, né? A gente tem ali uma mulher negra, filha de imigrantes, que tem um apelo aos asiáticos, pela ascendência indiana, um apelo aos negros americanos, um apelo às mulheres e tal, e acaba com isso. E vem de um estado tipicamente democrata, isso a gente falou aqui, que não fazia muito sentido ela escolher um candidato de um outro estado democrata, né? Mas escolher também um candidato de um estado que fosse plenamente republicano não faria sentido, né? Então a gente tem ali a escolha de um swing state, que é o que fazia mais sentido realmente. A gente tinha ali a Gretchen Whitmer, né, do
Michigan como uma das possibilidades no final, mas aí pensaram, pô, 2 chapas de mulheres, lembrando que até nós já elegemos mulheres e eles não, né? Eles elegeram um negro e nós não também, mas enfim, seria ou será a Kamala a primeira mulher presidente americana, então uma chapa com 2 mulheres, eu acho que eles acharam que ia ser meio ousado, né? E aí pegaram meio que o contrário complementar da Kamala, né? Um senhor com mais idade, branco, passado ex-guarda nacional americana, com algumas posições progressistas dentro da agenda democrata, mas outras um pouquinho mais conservadoras, principalmente no que diz respeito a armas e tal. Então, um cara que consegue dialogar um pouquinho mais... Ele é a favor da liberação das armas, mas quer dizer, a liberação das armas e, ao mesmo tempo, a liberação da maconha. Assim, é meio cara, engraçado, né? É engraçado, mas dentro de um conceito teórico, o liberal ele tem que ser a favor e é o cara de do Estado liberar agrícola, tudo. né? Estado agrícola. Então, assim, o cara do agronegócio, interessante isso, o cara do agronegócio dos Estados Unidos, ele é a favor da liberação da maconha. Porque produz, porra. É que na minha cabeça não faz sentido o cara do agronegócio brasileiro ser contra a maconha. Se a maconha é liberada, o maluco da soja vai plantar maconha também, entendeu? Tipo, não sei nem se dá pra plantar maconha no Centro-Oeste, se o solo é bom e tal, não sei. De verdade mesmo, não sei. Onde planta maconha? Que bom que você não sabe. Deve ser lugar quente, né? Porque planta na Colômbia e tal, mas o solo não sei se é bom pra plantar. Enfim. Que viagem, a Embrapa descobre. Voltando ao assunto, então, o Tim Walz, ele dialoga mais com o eleitor mais velho, com o eleitor público masculino, com o eleitor branco, com o eleitor das áreas rurais, das cidades menores, ou seja, foi uma escolha que a gente considera bem acertada ali, em termos de estereótipo, né, por parte da Kamala, porque dá alarga a chapa no sentido de alcance eleitoral. O que do outro lado a gente já comentou aqui é o contrário, né, o Trump escolheu um cara bem raiz dentro das ideias dele, mas isso, você está assistindo esse episódio aqui agora no inicinho de setembro, finalzinho de agosto, vai ser tema de um episódio nosso desse mês que vai ser sobre as eleições americanas. Então, guarda para depois. É isso, só um souvenir que você trouxe pra galera de eleição. Só porque a gente não falou, né? A gente falou dos possíveis substitutos do Biden, falamos dos possíveis vices da Kamala, então precisava amarrar isso, né? É isso. Temos finalmente aí a escolha do Tim Walz. É isso. E a notícia do mês, né? Joga na tela lá, Heitor. A notícia do mês é o embate aí entre o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e o Elon Musk, bilionário norte-americano, dono da Tesla, da Starlink e do X, antigo Twitter. Eu tava olhando aqui na internet enquanto você tava falando para ver se... Porque o Alexandre de Moraes determinou 24 horas para a reabertura do escritório do X no Brasil, senão a plataforma seria banida do nosso país. E aí, entendendo o caso, lá em abril, o Elon Musk fez algumas postagens criticando o Alexandre de Moraes por algumas determinações sobre a plataforma. Existe um inquérito no STF chamado Inquérito das Fake News. E o Alexandre de Moraes ele é o relator desse inquérito. E dentro desse inquérito, várias contas de brasileiros que são acusados de fazer fake news, de fazer postagens antidemocráticas, postagens a favor de golpe, foram bloqueadas. Dentre eles, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Monark, criador do Flow Podcast, e essas contas foram bloqueadas. Quando o Elon Musk comprou o Twitter e transformou em X, ele desbloqueou todas essas contas. E aí o Alexandre de Moraes determinou que o X receberia uma multa diária de 1,4 milhões de reais se essas contas continuassem desbloqueadas no Brasil. E a partir dessa determinação, o Elon Musk fechou o escritório no Brasil, demitiu lá todo mundo e fechou o escritório aqui. O Alexandre de Moraes determinou, e aí ontem, 24 horas, para que o escritório fosse reaberto, senão a plataforma seria banida do Brasil. E esse é o embate que está acontecendo entre os dois. Eu estava olhando agora que a multa já está em 18 milhões. O Elon Musk disse que não vai reabrir o escritório aqui no país, só para você entender. As plataformas digitais, Telegram, Instagram, WhatsApp, todas elas têm que ter escritório no Brasil, pelo menos um representante. Por quê? Porque se tiver algum tipo de multa ou convocar para algum depoimento, ele tem que ter alguém aqui, né? É diferente das bets, que tem todas as suas sedes fora do país. Então as redes sociais, por mais que elas não sejam brasileiras, elas têm que ter um escritório no Brasil. Isso determina a lei brasileira. E por conta dessa briga, o Elon Musk colocou ontem uma imagem feita por inteligência artificial do Alexandre de Moraes como vilão do Star Wars, né? Colocou a carinha dele lá com, acho que o Darth Vader, sei lá, não foi não? Enfim, então você tem uma briga ali
entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que também ajudam a agitar as eleições aqui no Brasil, né? Tem o time Moraes e o time Musk hoje. E aí você tem, assim, uma briga que envolve uma série de outras coisas. O Alexandre de Moraes também está sendo acusado por ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. E aí você tem a galera da ala mais à direita, Team Musk, dizendo que o Alexandre de Moraes é um ditador, que é a ditadura da toga, que o STF é uma ditadura do judiciário brasileiro. Então vamos ver quem vai vencer essa batalha, esse cabo de guerra ali entre o Musk e o Alexandre de Moraes. Cara, eu tenho 2 comentários pra fazer. O primeiro é que eu desgosto mais de um do que do outro, você sabe de quem, mas eu torço pra briga. Ah, claro. Primeiro ponto. E segundo ponto, que você ainda usa mais, mas eu não me adaptei ao Twitter. Aquela limitação de caracteres, mas você ainda tem. Cara, eu baixei, eu criei uma conta no Twitter, tentei, mas assim... ainda mais depois que o Elon Musk assumiu o controle do Twitter, o Twitter só entrega coisa tóxica. É muito ruim. Não é que, não, ele entrega coisas, o algoritmo é uma merda e você acaba vendo. Não. Eu só recebo notificação de coisa que eu discordo. É incrível. Tipo, eles querem justamente trazer você pra ali, deixar você em looping, brigando, respondendo tweet e tal, não sei o quê. Então, assim, é uma rede social que eu não gosto, pessoalmente. Quando surgiu o Threads lá do grupo Meta, eu tinha esperança de que o Threads ia... Até porque, é vinculado ao Instagram, a gente já tem conta no Instagram. Eu falei, que legal, tal, não sei o quê. Mas o Threads parece que não vingou. Mas, de repente, agora, né? Com o Twitter caindo. Então, Augusto, você tá torcendo pro Twitter cair... Eu prefiro não comentar. Só um comentário sobre isso. Quando o Trump também teve sua conta bloqueada, não pelo Alexandre de Moraes, né? Mas teve sua conta bloqueada lá nos Estados Unidos, no Twitter, a época do Twitter, né? Que era sério. E aí ele criou uma rede social. Que era sério. Porque tinha ali a galera que ficava vendo esse tipo de coisa. Cara, você pode dizer, eu sou a favor da liberdade. Mas se o cara faz uma apologia ao nazismo, ele tem que ser bloqueado mesmo, entendeu? E aí o Trump ele foi bloqueado no Twitter e ele criou uma rede social própria, que era o Trust, né? A rede social do Trump, que era tipo um Twitter do Trump. Aí olha que bagulho bizarro. Aí o Musk comprou o Twitter, o X, e aí o Trump pôde voltar. Quando o Trump voltou, as ações do Trust tiveram queda na bolsa, ou seja, o imbecil do Trump, ele voltou pro Twitter e isso fez quase a empresa dele falir, porque ele agora tá lá no Twitter de novo, no X. Mas se cair também, tô nem aí. Pois é, eu acho que o Brasil não vai ficar pior sem o Twitter, vão criar outra plataforma no lugar, o Threads vai crescer. Se tu tá chateado com isso, cara, enfim, acho que... Não, mas os usuários do Twitter, com certeza, tem gente que ainda não superou, que nem eu, né, que não uso, ainda não superei o nome do Twitter, não ser mais Twitter, eu continuo chamando de Twitter, o pessoal não é X. Pensei que tu ia dizer que tu não superou o Orkut. Mas o Orkut era mais legal, eu vi uma frase esses dias que era assim, no Orkut você tinha assim, eu amo carecas. Aí você tinha lá, eu amo carecas. Aí uma comunidade, galera, várias carecas. Tipo, eu amo ser careca. Você estaria nessa comunidade. Eu amo ser careca. Não vi um cara que tem cabelo como eu ir lá xingar, vai tomar no cu, os careca não. Eu ia estar na comunidade, eu amo ter dread, entendeu? Aí tinha comunidades, mano. Aquelas comunidades, a galera ficava botando meme e tal. Pô, os carecas aí, olha esse careca aí, pô, mal careca feio. Aí ficavam se zoando. Na minha comunidade ia estar outras zoeiras. Mas você não tinha ataques de uma comunidade contra a outra. Tinha comunidade, eu amo cachorro, eu amo dormir. Cara, eu sei que você entende o que você tá falando, eu sei que tem uma conotação de brincadeira, mas só pra se alguém, chegou aí, Lobo Solitário, tá assistindo o episódio pela primeira vez, o Alu sabe que o que ele falou é justamente a causa do Orkut ter morrido. Foi né? isso. Porque quanto mais gente divergente, brigando e tal, não sei o que, mais tempo ali na plataforma, quanto mais tóxica a plataforma mais tempo tu fica lá, mais anúncio tu vê, mais contratos os caras fazem. A natureza é sobre isso. Isso tem também episódio aqui do Atualize sobre isso. Sim. PL das fake news, que era sobre o PL das fake news, mas tu pula aquela parte lá que já caducou e a gente falou muito sobre rede social, sobre liberdade e tudo mais. Temos. Bom, chegamos ao fim aí de mais um episódio do Atualize Podcast. Lembrando lá os recadinhos, joga lá na aberta pra gente. Os recadinhos do Tio Alu lá do início, a gente está em praticamente todas as redes sociais, menos no Twitter. Estamos, então, no Instagram,
Estamos no TikTok, que estamos crescendo, né? Estamos melhorando crescendo. um pouquinho no TikTok. Estamos também no Spotify, em áudio. No YouTube, é claro, onde você provavelmente está nos assistindo agora nesse momento, ou nos ouvindo pelo Spotify. Dá um pulinho lá no YouTube, segue a gente, se inscreve lá no canal pra gente poder... Deixa um comentáriozinho, diz se você gostou e tal, pra engajar um pouquinho mais o conteúdo. No Spotify também, por que não? Mas no YouTube, que é o canal onde a gente tá lá com o episódio completo em vídeo. Todo apoio que você puder dar a esse programa é um apoio mandando pra alguém, indicando pra alguém, compartilhando cortes, episódios nossos, para que essa bolha continue crescendo, a gente continue tornando isso aqui cada vez mais sustentável e continue produzindo esses episódios para vocês. Então, nossa carinha lá todos os dias no Instagram. Falando no Instagram, eu por lá sou o Augusto Gel. Este cidadão é o Aloysio Professor e esse foi mais um episódio do Atualidades. É isso. Valeu. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.